Covid-19? Só que a gente vai falar sobre o Covid-19 na Olimpíada Brasileira de Biologia. Retomamos então o vídeo sobre o Covid-19 na Olimpíada Brasileira de Biologia. No vídeo anterior, eu resolvi a questão 1 e 2 da Olimpíada Brasileira de Biologia. Então, retomando, agora nós vamos para a questão 3. Embora extremamente simples, acredita-se que os vírus tenham surgido no planeta após os primeiros seres vivos celulares. A característica que suporta essa hipótese é que os vírus... Então, o que justifica os vírus terem surgido depois dos primeiros seres vivos celulares? No caso, esses primeiros seres vivos celulares seriam bactérias. Então, por que os vírus vieram depois de alguma forma de vida? Alternativa A, porque eles possuem uma bioquímica complexa. Eles não têm uma bioquímica complexa porque eles não têm uma estrutura celular. Eles só têm uma capa de proteína e um material genético. Eles não têm sequer um metabolismo próprio. Eles dependem da célula hospedeira, do metabolismo da célula hospedeira, para eles conseguirem se replicar. Alternativa B, mineralizam fora do seu hospedeiro. Independente de como ele age, como ele se comporta fora do hospedeiro, isso não justifica a necessidade dele precisar de um hospedeiro. Alternativa C, não sofrem processos evolutivos. Qualquer coisa, seja um vírus ou um ser vivo, tendo material genético, ele vai passar por processo evolutivo, porque o material genético pode sofrer alguma mutação e isso ser selecionado de forma positiva ou negativa pelo ambiente. Então, basta ter material genético que vai passar por processo evolutivo. Alternativa D, reproduzem somente de forma assexuada. Independente de como o ser vivo se reproduz, isso não justifica a necessidade de precisar ou não de alguma célula. Por exemplo, alguns vermes têm reprodução sexuada e nem por isso eles dependem menos do hospedeiro do que uma bactéria, por exemplo, que se reproduza de maneira assexuada. Alternativa E, reproduzem somente em células hospedeiras. Essa é a alternativa correta. O vírus, como já foi dito anteriormente, é um parasita celular obrigatório. Ele depende da célula hospedeira para ele poder se replicar. Se não tiver a célula hospedeira, não tem como ele dar continuidade, formar novos vírus. Questão 4. A relação ecológica encontrada entre o Covid-19 e o homem pode ser classificada como alternativa A, antibiose. Na antibiose, uma espécie produz uma substância tóxica que impede ou o crescimento ou a reprodução de outra espécie. Isso acontece, por exemplo, com o eucalipto. As raízes do eucalipto, quando ele começa a germinar, liberam uma substância que impedem que outras sementes germinem naquele local. Então, não é essa relação entre o Covid-19 e o homem. Letra B, canibalismo. No canibalismo, eu tenho indivíduos da mesma espécie que se alimentam um do outro. Então, quando o indivíduo da mesma espécie que outro se alimenta dele. O homem e o Covid-19 pertencem a espécies diferentes. Então, não é essa a alternativa. Alternativa C, competição. Na relação ecológica de competição, eu vou ter dois indivíduos competindo, brigando, disputando um recurso que não é suficiente para os dois. Pode ser território, pode ser alimento, pode ser a fêmea. Nesse caso, o homem e o Covid-19 não se encaixam nesse tipo de relação ecológica. Alternativa D, parasitismo. Na relação de parasitismo, uma espécie chamada de parasita se aproveita de nutrientes, geralmente,
de outra espécie, que é chamada de hospedeiro. Essa é a relação entre o Covid-19 e o homem. É essa a alternativa correta. O Covid-19 é o parasita, é aquele que vai se aproveitar, e o homem é o hospedeiro, onde o parasita se aloja. Por que não pode ser a alternativa E? Predatismo. Na relação de predatismo, uma espécie mata outra para se alimentar dela. O intuito da morte de uma espécie matar outra é porque ela vai se alimentar de outra. Como, por exemplo, quando uma serpente se alimenta de um rato. Ela mata o rato para poder se alimentar dele.